Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que desperta muita curiosidade. O que se passa na cabeça de quem consegue construir riqueza muito cedo? E olha, não é sobre sorte nem herança, é sobre um jeito de pensar bem específico. A grande pergunta que guia tudo é essa aqui. O que é que realmente diferencia essas pessoas? Será que tem algum segredo, uma fórmula mágica? O que a gente vai ver é que a resposta está numa série de escolhas mentais que acontecem muito antes do dinheiro sequer aparecer na conta. E tudo começa com a nossa relação com uma única palavra: conforto. Para a maioria das pessoas, conforto é o objetivo final, né? Mas para quem enriquece cedo, é visto mais como uma armadilha que precisa ser evitada. Essa frase do Steve Siebold, um cara que passou 30 anos entrevistando milionários, é bem forte. Ele percebeu que essa busca sem fim por conforto não só limita o crescimento, como ele mesmo diz, pode ser devastadora. É uma ideia que vai contra o senso comum, mas que é fundamental para entender o resto. É aqui que o caminho se divide. De um lado tem a turma que busca atalhos, que não quer nem saber do processo. Do outro tem quem está construindo um caminho, tijolo por tijolo, e entende que é justamente no desconforto que o crescimento acontece. Essa escolha inicial, sabe, ela define todo o resto. Agora vamos um passo adiante para ver como essa escolha se manifesta lá no fundo, na nossa psicologia. É basicamente uma batalha entre duas mentalidades que acabam ditando a nossa realidade financeira. A mentalidade de escassez é aquela vozinha que fica sussurrando: cuidado, não tem o suficiente para todo mundo. Ela nos faz focar no que pode dar errado, nos problemas. É uma mentalidade de defesa, que por ter tanto medo de perder, acaba perdendo as chances de ganhar. E em total contraste, a mentalidade de abundância parte da ideia oposta. Existem muito mais oportunidades por aí do que a gente imagina. E atenção, isso não é pensamento positivo ingênuo, não. É um foco estratégico em criar valor, em buscar soluções e enxergar potencial onde a maioria só vê problema. Aqui o contraste fica gritante. De um lado, medo e limitação. Do outro, confiança e criação. A mentalidade de escassez vive num mundo de ou isso ou aquilo. Já a de abundância está sempre se perguntando: como é que eu posso ter as duas coisas? Ok, com essa base psicológica bem entendida, vamos ver como essas mentalidades funcionam na prática, nas regras do jogo do dinheiro de verdade. Essa aqui é uma das viradas de chave mais importantes. Enquanto a maioria das pessoas se preocupa com o salário do mês, a métrica de quem enriquece é o patrimônio líquido total. Pensa bem, o salário paga as contas, mas é o patrimônio que gera liberdade. É uma mudança de foco total, do fluxo para o acúmulo. Então, o pulo do gato é este. O dinheiro é o fim da linha ou é só o começo? Para quem pensa com escassez, o dinheiro é recompensa pelo trabalho e ele foi feito para ser gasto. Já para a mentalidade de abundância, cada real é uma ferramenta, uma sementinha para criar ainda mais valor. E o processo é basicamente este. Ganhar é só o primeiro passo. O passo crucial que muita gente pula é o de reinvestir primeiro. É o contrário da lógica tradicional. Em vez de gastar, investir o que sobra, a ideia é investir para multiplicar e aí sim viver com o resultado. O objetivo final é fazer o dinheiro trabalhar tanto quanto se trabalha por ele. E claro, essa mentalidade de ferramenta muda completamente a percepção de risco. Quem foca nos obstáculos fica paralisado pela pergunta: e se não der certo? Já quem foca nas oportunidades assume a responsa e fala: eu vou fazer dar certo. E essa confiança não é arrogância, não. É a crença na própria capacidade de aprender e se adaptar no caminho. Esse exemplo é simplesmente perfeito. O pensamento ou força uma escolha que limita. Já a pergunta como eu posso ter os dois abre a mente para soluções criativas que antes pareciam impossíveis. Ela transforma o que era uma limitação num desafio de inovação. Beleza, a gente já entendeu a mentalidade. Agora, como é que isso se traduz em ações do dia a dia? Quais são os hábitos que de fato constroem patrimônio? Os hábitos são bem diretos, mas muito poderosos. Não se trata de fugir do risco, mas de aprender a gerenciá-lo. Não depender de uma única fonte de renda, porque isso gera muita fragilidade. Manter uma sede insaciável por conhecimento, porque quem acha que já sabe tudo simplesmente para de crescer. E, o mais importante, ter disciplina, que é a força que transforma a intenção em resultado, dia após dia. E se existe um exemplo moderno que resume todos esses hábitos, é o movimento FIRE. Ele basicamente transformou essa mentalidade toda num plano de ação bem concreto que é seguido por milhares de pessoas no mundo todo.
Os pilares são simples, mas, nossa, são transformadores. Viver de forma intencional, gastando menos do que se ganha. Poupar uma fatia bem grande da renda. Investir de forma consistente para deixar os juros compostos fazerem a mágica deles. E, por fim, construir fontes de renda passiva para alcançar a verdadeira liberdade financeira. Chegando aqui no final da nossa análise, a conclusão mais forte de todas é que nada disso é um dom que a pessoa recebe quando nasce. É uma habilidade, algo que pode e deve ser desenvolvido. O ponto central é este. Muitas vezes, o maior obstáculo são as crenças que a gente carrega sobre dinheiro, às vezes sem nem perceber. A mudança começa quando a gente questiona essas crenças e, de forma consciente, adota novas maneiras de pensar que nos levem mais perto dos nossos objetivos. E essa frase aqui é um lembrete libertador. Ninguém nasce sabendo. Todo especialista, todo milionário começou do zero. Cometeu erros e aprendeu com eles. O importante mesmo não é de onde se começa, mas sim a disposição para aprender e crescer durante a jornada. E, para fechar, fica uma pergunta para reflexão. Depois de tudo isso que a gente viu, sobre conforto, escassez, dinheiro como ferramenta e aprendizado contínuo, qual é o primeiro pensamento, a primeira crença sobre dinheiro que pode ser transformada a partir de hoje? A jornada toda começa com essa única mudança.